Olá a todos! Me chamo Amy, tenho 18 anos e minha casa é um lixo. Não tem nada que vale a pena roubar, mas mesmo assim minha mãe tranca a porta. Uma vez eu fui para a escola e esqueci minha chave de casa. E ela havia saído por alguns dias para visitar um amigo. Eu tive que morar do lado de fora. E ela não estava nem aí. Mas isso mudou a minha vida. E agora vou contar como. Não tinha sido a primeira vez que minha mãe tinha ido embora. Na vez anterior, ela tinha me deixado sem dinheiro para a comida. Mas pelo menos eu podia dormir na minha cama. Dessa vez, eu só podia me deitar no alpendre em frente à porta. O único parente que eu tenho é um tio, mas seu número está sem serviço. Depois da escola, estava sentada pensando em quem mais eu poderia ligar, quando percebi que o menino mais popular da escola estava me encarando novamente. Imediatamente fiquei nervosa. Por muitos anos, Carter, esse é seu nome. E seus amigos do time de futebol americano praticavam bullying comigo. Eles caçoavam da forma que me vestia, do lugar onde vivia, chamavam minha mãe de perdedora e me chamavam de mendiga. Recentemente, isso tudo havia parado. E o Carter olhava mais para mim, mas eu não sabia o motivo. Eu sabia que talvez estivesse gostando. Geralmente os meninos que sabiam que eu era pobre e que não reparavam a princípio nos buracos das minhas roupas, olhavam para mim. Mas era difícil para eu imaginar que o Carter poderia gostar de mim. Ele só saía com as meninas populares. Fui andando para casa, estava vagueando por quase uma hora, quando de repente o Carter parou seu carro do meu lado. Ele falou que a minha estava logo na esquina e me perguntou onde eu estava indo. Não respondi. Então ele me ofereceu uma carona. Mais uma vez, não respondi. Senti que seria melhor se eu não entrasse no carro com ele. Então ele pisou um pouco no acelerador, depois colocou para estacionar e saiu. Ele falava comigo de forma gentil, coisa que eu não sabia que ele era capaz de fazer. E me disse que eu não precisava ter medo e que só me daria uma carona. Para que ele parasse de me amolar, eu concordei e pedi para ele me levar para casa. O carro era confortável e eu relaxei. Minha música favorita começou a tocar e eu fechei os olhos. Então ele colocou as mãos no meu joelho. Aquele metido estava tentando me humilhar mais uma vez? Eu estava morrendo de medo e até pensei em abrir a porta e sair do carro. Mas ele deu risada e disse, relaxa, você não faz meu tipo. Eu queria ver se você estava acordada. Quando me acalmei, contei para o Carter sobre aquela situação idiota, com a porta trancada. Ele pensou por um momento e então perguntou se eu gostaria de passar a noite na casa dele. Eu pensei um pouco e pensei um pouco mais. E então, hesitante, disse, está bem, que ficaria na sua casa hoje. Ele não me parecia ser tão ruim quanto antes. Ele me levou para o seu quarto. Eu nunca tinha visto nada tão chique. Primeiro, Carter sugeriu que eu tomasse um banho. Eu tranquei a porta do banheiro, com a esperança de impedi-lo caso ele decidisse entrar. Eu ainda estava com medo de que ele pudesse querer tirar vantagem de mim. Quando saí do banho, vi que eu tive razão de pensar daquela forma. O Carter ficou de boca aberta ao me ver. Eu sabia o que ele estava pensando e queria fugir mais uma vez. Mas ele se sentou em uma cadeira do outro lado do quarto e me deixou ficar com a cama. Nós ficamos em silêncio e então ele me perguntou quando minha mãe voltaria. E eu disse que não tinha certeza. Então ele me disse que eu poderia ficar quanto tempo eu quisesse. Eu não sabia como reagir. Ele começou a perguntar da minha família, do que eu gosto de fazer, o que eu amo. Quando contei como meu pai nos deixou, de repente ele se deitou ao meu lado. Imediatamente eu pulei, mas ele falou que não iria me incomodar. Ele disse que não conseguia me escutar da poltrona. Também disse que não era tão confortável quanto a cama. Não me lembro como, mas eu dormi. Quando acordei, o Carter estava sentado na cadeira do outro lado do quarto, me olhando. Bem, você é uma dorminhoca, ele disse. Era 11 da manhã! Pela primeira vez havia perdido a hora de ir para a escola. Eu comecei a arrumar as minhas coisas correndo, mas o Carter já tinha planejado o nosso dia. Depois de um café da manhã simplesmente divino, ele me levou para uma loja. Ele me disse que eu podia escolher o que eu quisesse. Eu não acreditei que ele estava falando sério. Afinal, eu estava acostumada a escolher calças jeans rasgadas ou vestidos velhos. Eu hesitei em aceitar o presente. Então o Carter falou que ele mesmo escolheria tudo. Ele escolheu um vestido extravagante,
que só dá pra usar no Met Gala. Então, eu assumi a posição dele depois disso. Nós compramos tantas coisas, vestidos, um casaco, sapatos e até calcinhas. Até ganhei um telefone. Eu nunca tinha ficado tão feliz. Parecia Natal e o Carter era meu Papai Noel. Eu não acreditava que esse era o mesmo menino que havia me aterrorizado por tantos anos. Então, saímos de carro. Andamos por 200 milhas, ouvindo música e conversando. Então, paramos em um campo e ele começou a tirar fotos de mim. Então, nos beijamos pela primeira vez. E não só nos beijamos. Quando voltamos para o carro, ele me levou de volta para casa. No próximo dia, quando fomos para a escola, ele pegou na minha mão. Na frente de todo mundo! Fiquei com muita vergonha e o evitei o resto do dia. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu definitivamente não combinava com ele. Ele não estava com vergonha de ser visto comigo na frente dos seus amigos? Então, recebi uma mensagem da minha mãe que ela tinha voltado. Eu não queria voltar para casa. Eu não tinha mais nenhum motivo para ficar com Carter. Mas quando eu contei para ele, ele não queria me deixar ir. Ele queria que eu morasse com ele e ponto. Já faz quase um mês que eu estou voltando para casa só às vezes. E passo o restante do tempo na casa do Carter. Minha mãe me fala que ele está brincando comigo. Que isso é só um jogo para os ricos pegar as meninas de rua e transformá-las em princesas. Ela disse que logo ele se cansaria de mim e me expulsaria, e que eu ficaria com o coração partido. Eu me preocupo que isso possa acontecer um dia. Essa é a minha história. Agora estou morando com ele. O que vocês pensam disso?